Olá a todos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante, acho que todo mundo vai poder aprender um pouquinho de biologia hoje, que é o seguinte, vamos lá. Esse aqui, ó, bugaram a doutora Nisi Yamaguchi. O pessoal parece que fez uma reunião perguntando para essa doutora do Einstein, vai vendo. Uma pergunta simples, qual a diferença entre vírus e protozoários? Ela respondeu, obviamente, certo, a médica do Einstein, é óbvio que ela vai responder uma coisa dessa. E aí o pessoal vai corrigir ela, fala, não, a médica do Einstein não sabe nada, quem sabe sou eu aqui, certo? E aí o pessoal vai lá e erra. E erra, assim, fenomenalmente, e a gente vai ver o assunto de hoje, que é isso aqui, é muito interessante. Mas, foi uma pergunta interessante essa aqui, qual a diferença entre um vírus e um protozoário? Por quê? Porque é uma pergunta exótica. Em que sentido? É mais ou menos assim, eu te pergunto assim, qual que é a diferença entre uma garrafa e uma tartaruga? Aí você, por que o cara tá me perguntando uma coisa dessa, né? Você pode até responder corretamente, mas você fica até meio bobo, né? Porque alguém me pergunta qual a diferença entre uma garrafa e uma tartaruga, são duas coisas diferentes, né? Mas tudo bem diferentes. Então a gente vai falar sobre isso e vamos ver um pouquinho sobre a definição de vírus do Brasil, que aparentemente é diferente da definição de vírus do mundo, né? No mundo inteiro, todas as universidades falam que vírus é uma coisa e aparentemente no Brasil o pessoal fala que é outra coisa. Muito engraçado isso. Então vamos lá. Olha só, isso aqui é da CNN, vai ver, CNN Brasil. Protozoários e vírus, saiba as diferenças e teste seus conhecimentos em um quiz. Vamos testar o meu conhecimento hoje, pessoal. Vamos lá. Olha só, micro-organismos são responsáveis por diversas doenças causadas em seres humanos e animais. E aqui embaixo diz assim, presta atenção, CNN, vírus, protozoários, ó, vírus, vírgula, protozoários, vírgula, bactérias e fungos são micro-organismos, também conhecidos como micróbios. Uau, o vírus agora é um micróbio. Caramba! Será que os livros dizem isso? Será que tá certo? Porque o pessoal tá testando a gente. Se está testando, eles devem estar falando correto, né? Vírus, protozoários, bactérias e fungos são micro-organismos. Será que vírus é um micro-organismo? Será que o vírus é um micróbio? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, isso aqui é do estado de Minas. O que Nice não respondeu a tal da CPI? Saiba a diferença entre vírus e protozoários. Será que o jornal sabe? Vamos avaliar um pouquinho aqui. Pois bem, essa aqui é a médica, doutora Nice, do Hospital Albert Einstein. Né? E ela aparentemente foi convidada para responder algumas perguntas e o pessoal quis deixar ela constrangida, pelo jeito conseguiu, porque, pessoal, desculpa, se alguém te pergunta qual a diferença entre uma garrafa e uma tartaruga, o que você pensa? Você vai começar a pensar, porque a pessoa está me perguntando isso, né? Mas ainda assim ela respondeu corretamente, a gente vai ver. Agora, todo mundo que está criticando ela, não, é incrível isso, mas vamos lá. Durante depoimento num tal lugar, né, no Senado, a médica oncologista Nisi Yamaguchi, interessante eles colocarem como ela era oncologista, né? Porque assim, ela tem doutorado em pneumologia, em pulmão, tá? Ela tem doutorado em pulmão. E ao invés de que eles colocarem que ela é médica especialista em pulmão, porque ela tem doutorado nisso, é o top da carreira nessa área, certo? Eles colocam que ela é oncologista porque ela ganha o dinheiro dela com oncologia. Por exemplo, no meu caso, eu tenho doutorado em sismologia numa área bem específica. Mas eu trabalho em várias outras áreas. É como se, no momento que eu fosse falar sobre terremoto, o pessoal me desqualificasse como sismólogo, sendo que eu sou doutor, dei aula no assunto, para me qualificar com a área que eu ganho dinheiro. Não faz sentido, percebe? Então ela é oncologista e também trabalha na área de pulmão, é óbvio, né? Então diz assim, foi questionada por um senador, aonde o senador quis saber qual a diferença entre protozoário e vírus. Nisso então respondeu que o primeiro, protozoário, né, tem um organismo celular, isso está correto. E os vírus, eles têm o DNA ou RNA, está correto também, o DNA e RNA invólucro numa cápsula. Simplesmente isso. O vírus ele é um fragmento de DNA, RNA em volta de protegido por uma cápsula. Só isso. Ele não é um organismo. Tá correto. Então, o senador rebate. Não é isso. Uau. Não é isso, não. A senhora não soube nem explicar o que é um vírus. Uau. Caramba. Ainda bem que o pessoal do estado de Minas agora vai explicar pra gente. Vamos ver. Segundo o biólogo e professor titular de ecologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Caramba, olha só. Professor titular de ecologia, não importa o nome, vírus, bactérias, fungos e protozoários são micro-organismos, popularmente conhecidos como micróbios. Eu li isso e fiquei assim, não, você está de brincadeira. Como é que pode um vírus ser um micróbio? Como é que pode ser um vírus ser um micro-organismo se ele não é uma estrutura viva, ele não é uma estrutura celular, ele é só um pedaço de DNA? Como é que pode isso? Como é que pode alguém falar uma coisa dessa? Então o que eu fiz? Falei, não, eu vou fazer o basicão, vou procurar na internet aqui, né, sobre micro-organismos, e eu chego aqui, ó, micro-organismo, página da Wikipédia, certo? E diz assim, ó, micro-organismos ou micróbios. São organismos que só podem ser vistos em microscópio. Incluem, olha só, incluem vírus, as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares, os fungos e os ácaros. Então, segundo a Wikipédia em português, a resposta que o professor deu é exatamente igual à da Wikipédia. Olha só, diz aqui, ó, vírus, bactérias, protozoários, algas, fungos, são o quê? Micro-organismos na Wikipédia em português. Ok, será que isso está escrito nos livros? Vamos dar uma olhada. Bom, aí é uma dúvida. A Wikipédia em português, em geral, é copiada da de inglês. Alguém chega lá, pega o texto da Wikipédia em inglês, põe no tradutor do Google, né, e traduz e copia lá, simplesmente assim. Então o que eu fiz? Fui procurar na Wikipédia em
inglês, né? E diz assim, ó, micro-organismos, micróbios e etc. Tal. Vai falar sobre isso aqui, vai falar sobre o Pasteur, ok? Tudo isso aqui tá correto. Aí eu não vi nada sobre vírus aqui. Então vou lá, você pode entrar na parte de micro-organismos em inglês na Wikipédia, você dá um Ctrl F para procurar a palavra vírus. E aí aparece a palavra vírus. Diz assim, ó, vírus não são considerados como itens vivos. Não são. Portanto, não são micro-organismos. A única vez que aparece a palavra vírus na Wikipédia em inglês, que tá igual aos livros, ok? Porque tem vários livros falando sobre isso. A única parte que fala sobre vírus é que eles não são um micro-organismo. Mas em português, que algum brasileiro colocou lá, os vírus agora se tornaram seres vivos, né? E o mais absurdo, o professor lê na Wikipédia antes da pergunta da jornalista e reproduz o que está escrito na Wikipédia em português incorretamente. No mínimo esquisito, né? Pois bem, mas vamos lá. Olha só. Então diz assim, o professor titular aqui, ele diz que vírus são micro-organismos e micróbios, assim como as bactérias. Mas a doutora Nice diz uma coisa diferente. Quem está correto? Adivinha quem está correto? Adivinha. A médica do Einstein ou o pessoal que está criticando ela? Só pensa um pouco aí. Vamos lá. Aí continua aqui, ó. Então, segundo o biólogo, professor titular, etc. tal, vírus, bactérias, fungos e protozoários são micro-organismos. Vai vendo. São seres minúsculos, em geral invisíveis a olho nu, ele diz. O professor explica que vírus e protozoários têm estruturas muito diferentes, isso está correto. Os vírus não são células, e sim partículas infecciosas. O que a doutora Nice falou? O DNA, né, o DNA, RNA, invólucro numa cápsula, numa proteína, é isso aí, partículas infecciosas. Só que ele mudou o nome, né? Mudou o nome para parecer que ela não está certa. A estrutura de um vírus é formada basicamente por proteínas, que é a cápsula, correto? E um ácido nucleico. O que é o ácido nucleico? É o DNA e RNA que ela falou, certo? Só que ele colocou em outras palavras. Interessante isso. Pois bem, já os protozoários, o professor descreve como animaizinhos primitivos. Bom, é um pouco complicado falar que é um animalzinho, porque animal e protozoários, bactérias, etc. são coisas diferentes, certo? São coisas totalmente diferentes. Então, explicar para uma jornalista que protozoários são animaizinhos é complicado, porque a jornalista não deve ter ideia que os protozoários têm uma célula, né? E o animal, em geral, não tem só uma célula, não é isso? O protozoário tem uma célula. Pois bem. Os vírus, então, ó, não são células, e sim partículas infecciosas. A doutora Nice falou isso também, tá correto? Pois bem. Olha só, vamos comparar aqui, ó. Nice, então, respondeu que o primeiro organismo celular é um organismo celular, os protozoários, tá correto, né? Ou seja, em geral, é um... Não, o vírus, ele só é um DNA, ele não respira, ele não se reproduz, ele precisa de uma célula para reproduzir ele, certo? Então, e o protozoário não, o protozoário, ele é um ser celular, ele tem uma célula. Pois bem. Então, ela diz assim, ó, o primeiro é um organismo celular, correto? E os vírus, eles têm DNA e RNA, correto também. E aí, alguém rebate, o senador rebate. Não é isso não. Você tá de brincadeira. Então, sério, da onde esses caras tiram essas coisas? Não é possível. Os caras não falaram que tem uns fact-check? Tipo assim, todas as reportagens que eu vi falando sobre o assunto erradas. Eu não entendi o assunto ainda. Olha só, vamos lá. E aí, o estado de Minas completa. O senador, fulano de tal, é um médico infectologista. Então, a mulher, doutora, que fez doutorado em pulmão, ela é oncologista. Agora, o médico que não fez doutorado em infectologia, agora ele é infectologista. Percebe o negócio? Muito interessante. Ele chegou a explicar a diferença entre os organismos. Protozoários são organismos mono ou unicelulares, e os vírus são organismos que têm uma proteção proteica internamente o ácido nucleico. Exatamente o que ela falou. Vírus não são nem considerados seres vivos. Exato, ela também falou isso. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe a um vírus. Negativo, porque é química. Aí é outra coisa. Ou seja, química é química, certo? Existem artigos, ela tentou apresentar, o pessoal não aceitou, mostrando que determinadas químicas servem para isso e para aquilo, certo? Uma coisa pode servir para duas coisas, certo? Pois bem. E aí, bom, quem fez o texto aqui foi uma estagiária, diz aqui, do estado de Minas, né? E eu acho interessante essa coisa, né? Pessoal, as mulheres em geral estão todas unidas, etc, tal, contra o patriarcado. Aí chega aqui um senador, que aparentemente parece um cara bem, assim, firmão, etc, tal, fala contra uma mulher muito bem formada, uma doutora muito bem formada, de um hospital renomeado, que em geral, um hospital de renome não vai pegar uma pessoa qualquer para trabalhar lá, certo? E coloca ela como se, tipo assim, não soubesse a diferença entre que é um vírus e um protozoário, sendo que ela respondeu, inclusive, corretamente. Interessante. Aí, uma coisa interessante aqui, diz aqui que o médico do Senado lá, ele é infectologista, mas quando você procura o currículo dele, diz aqui que ele é ortopedista, né? Chefe do serviço de ortopedia e traumatologia do hospital fulano de tal. Não diz que ele é infectologista. Aqui não, eu não encontrei os artigos dele na parte de infectologia também, então eu não sei da onde a moça tirou aqui que é um médico infectologista, não sei de onde ela tirou isso, certo? Mas não importa, o que importa assim, as pessoas leem, depois colocam os comentários falando mal de uma pessoa que tem prestígio, que tem diploma, que tem formação, certo? Por causa de uma informação, inclusive, que as pessoas não conseguem nem avaliar mais, então tá incorreto. Qualquer pessoa saberia que o vírus, ele não é um micro-organismo, tá básico, né? Mas tudo bem. Aí, olha só que interessante. Vamos um pouco à frente.
Diz assim, ó, isso aqui são o quê? São jornais que, em geral, dão suporte ao pessoal de esquerda, né? O pessoal de esquerda. E diz assim, ó, o senador fulano de tal desmonta Nisi Yamaguchi. Uau! Ela não consegue discernir entre protozoário. Você tá de brincadeira. É uma piada. A mulher vai lá, responde exatamente o que é. Aí os caras colocam um monte de gente diferente colocando ou a mesma resposta, que foi o que esse senhor colocou, ou no caso do professor colocando, dizendo que vírus é um micro-organismo. Tipo, não sei da onde. Ou olha só, outro jornal que em geral apoia o pessoal de esquerda. Senador médico dá aula para Nice. Gozado, esses caras são totalmente anti-patriarcado, anti-machismo, etc. Tal. E agora o cara aqui pode dar aula para doutora do Einstein. Você tá de brincadeira. Alguém é um pouco hipócrita por aí, né? Nós somos antimachistas, etc. Tal. Sei. Olha só, Estados Unidos. O que Nice não respondeu à discussão dela. Saiba a diferença entre vírus e protozoários. Ela respondeu e o pessoal vai lá e explica errado o que é um vírus. Diz que um vírus é um micro-organismo. É impressionante. No mínimo impressionante. Então assim, coisas em português... Coloca assim uma interrogação, tá? Você vai na Wikipédia, você pode talvez, se você souber exatamente o que você está procurando, você pode talvez aproveitar alguma coisa. Mas sempre você vai ter que recorrer ao inglês. Agora, um professor titular, que nem estava falando ali, falando que vírus é um micro-organismo, assim como as bactérias, etc. Tal, um professor titular, a gente espera de um professor titular que ele use apenas material em inglês, material em alemão, material em línguas que, tipo assim, não sejam português. Porque o português é uma língua que tem muitas pessoas que pensam que são inteligentes demais e resolvem falar coisas esquisitas, ok? Então assim, é um item complicado. Agora, fim da picada, né? Um monte de gente de esquerda que se diz contra o patriarcado, olha só, eles não são contra o patriarcado, eles não são contra esse patriarcado que tá lá questionando a mulher, né? Não tá lá. Dizem que um senador está dando aula para uma doutora em pneumologia. Vai vendo. A doutora Anice tem doutorado em pulmão, basicamente. E, portanto, ela está no topo da titulação em sua área. Ela está no topo, ok? Sobre as perguntas, eu quero deixar uma coisa clara aqui para todo mundo entender. Eu quero falar sobre a covardia. Por quê? Pois os questionadores, eles sempre se preparam para as respostas. Eles sabem a resposta. Então, por exemplo, provavelmente o cara que falou, qual a diferença entre um vírus e protozoários? Como é que você sabe que no dia anterior ele sabia a diferença? Bom, ele queria fazer uma pergunta, ele entra na internet, ou qualquer livro, ele vai lá, verifica primeiro, decora, depois vai lá e faz a pergunta. Não necessariamente o cara sempre soube, certo? Pois bem, agora, vamos lá. Isso... Você deve considerar que quem questiona sempre sabe a resposta, certo? Eu faço uma pergunta quando sei a resposta, certo? E isso só deve ser feito em um ambiente onde o questionado sabe que será questionado sobre aquele item específico. Por exemplo, eu vou dar uma prova da parte de sísmica, eu não vou fazer uma pergunta da parte de biologia, certo? Ou seja, eu vou fazer uma prova para um aluno, isso é honesto, eu sei as respostas, certo? Eu falo pro aluno, eu vou fazer perguntas deste porte aqui, certo? Dessa especificação aqui. Aí você estuda e eu vou te fazer pergunta para ver se você sabe, certo? Ou seja, as pessoas têm que estar preparadas. Por exemplo, chegar algum sismólogo para mim agora, nesse momento, perguntar o seguinte: Afonso, você sabe agora descrever aqui, de cabeça, as equações das ondas Rayleigh? Eu falo, pera um pouquinho, eu vou pegar o livro do Wallace, tá lá, certo? Vou pegar o livro do Peter Schirer, tá lá. Eu sei cada parâmetro, agora de cor, eu não lembro de todas as equações do mundo de cor. Eu sei onde elas estão, eu sei como procurar elas, eu sei cada parâmetro que tem lá dentro, eu sei desenvolver elas, certo? Eu sei modelar elas. Mas de cor, não. Então não adianta uma pessoa fazer uma pergunta de cor. Por quê? Porque o cara que está perguntando, obviamente, ele já pegou o livro, ele já viu as equações, certo? E não te avisou nada. Isso aí se chama covardia. Ou seja, vamos fazer um debate sobre ondas Rayleigh. Você pega o seu livro aí, eu pego o meu. Beleza. A gente está amparado aqui com livros. Agora vai lá. Você faz a pergunta, eu faço aqui. Assim vai, certo? Ou seja, se você vai fazer perguntas de um determinado nível específico, ou seja, você quer uma coisa bem específica, você vai discutir isso já previamente, eu quero fazer perguntas, pá. É assim que funciona. Pelo menos assim que funciona de forma honesta, a não ser que você queira fazer uma sacanagemzinha com a pessoa, certo? Pois bem, isso é o básico da honestidade acadêmica, certo? Então assim, ninguém sabe tudo exatamente todo momento. Ainda assim, quando a doutora foi questionada, eu assisti esse pedaço, ela foi questionada e falou assim, o vírus, ele é um DNA, RNA lá, né, certo? E o protozoário, ele é basicamente um ser unicelular, foi isso que ela falou, ser celular. Celular, ou seja, unicelular, a mesma coisa. Pois bem, então ela respondeu corretamente. Mas ainda assim, ela respondeu de uma forma bem tímida. Por quê? Porque mais ou menos assim, alguém te pergunta assim, qual que é a diferença entre uma garrafa e uma vela? Aí você pensa assim, a diferença? É óbvio a diferença, certo? Por que alguém... Você vai começar a se questionar e se responder, por que alguém está me perguntando isso? Não é verdade? É assim. E é uma coisa assim, bastante constrangedora. Agora, o que me deixa surpreso é as pessoas falarem que é contra o patriarcado, ou seja, eu
São contra pessoas como eu, certo? Que ensinam minhas filhas, que têm dependência, as minhas filhas têm dependência, etc. Tal. Elas são contra pessoas como eu, certo? Mas contra o cara que vai lá e pega uma pessoa honesta, que a gente sabe que é honesta, certo? Que tem uma boa formação, e tipo assim, tenta humilhar uma pessoa, aí eles não são contra o patriarcado. Aí não, aí pode, vai vendo. São super contra o patriarcado. Eles são contra homens, ok? Homens honestos, que querem ter uma família. Só isso eles são contra. Se você quiser for do lado deles, defender a ideologia deles, e quiser humilhar uma mulher, na visão deles não tem problema nenhum. Percebe a diferença? Então assim, a gente tem que perceber, prestar atenção, porque tem um monte, inclusive agora tem até eu vi canais feministas, etc. Tal, falou o seguinte, não, o doutor lá do Senado tá certo de humilhar a mulher. What? Tipo assim, olha só o nível do negócio. Não tem a ver com defesa da mulher, tem a ver com defesa de ideologias, ok? Então é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Okay? Pois bem, agora, a doutora Nisi Yamaguchi e o machismo de extrema esquerda. Você tá de brincadeira. Os caras, para defender uma ideologia, têm capacidade de aceitar a humilhação contra uma pessoa que não merece. Interessante isso. Bom, agora, um ponto interessante do Jornal de Minas. O professor titular de biologia. Eu acho que ele não falou isso. Eu espero que ele não tenha falado isso. Eu espero que tenha sido a estagiária que colocou errado. Eles poderiam colocar uma nota. Mas eu acho bastante incorreto. Tipo assim, colocar que vírus é um micro-organismo e ensinar isso para a população. Ainda mais, o da CNN diz assim, teste o seu conhecimento sobre isso. Aí coloca assim, vírus, bactérias, etc. são micro-organismos, micróbios. Sei. Bom, se são só apenas no Brasil, porque nos outros países de língua inglesa e outras línguas, não, vírus não é um micro-organismo, vírus não é um micróbio, ok? Agora, puxa vida, eu posso discordar de muitas coisas da doutora Nisi, posso discordar. Eu não concordo com várias coisas da área médica, discordo, tá? Não tô dando apoio à área médica de forma alguma, mas, assim, faz mal pra alma humana a gente ver um ser humano que, puxa vida, a gente vê que não é um ser humano mal sendo tratado da forma que foi tratado, né? Infelizmente é isso. Paciência. Bom, pessoal, por hoje é isso. Ah, sim.